Olá, queridos. Hoje teremos mais uma história bíblica. Para isso, precisamos de silêncio para que você compreenda toda a história. A história de hoje é sobre Sansão e Dalila. Está no livro do Velho Testamento, lá no livro de Juízes 13. Conta a história aí de um menino. E vamos descobrir a história desse menino. Eu acho que você já entendeu quem é o menino. Dá uma olhada. Uma mulher não podia ter filhos. Ela era estéril. Estéril é uma pessoa que não tem filhos, não pode ter filhos. Por algum problema no seu corpo, ela não podia ter filhinhos. Mas o desejo dela de ter um filho era tão grande que um dia o anjo do Senhor apareceu para ela. Sim, um anjo. Olha que maravilha. Ela viu um anjo e esse anjo disse: Você dará à luz a um filho. Nossa, ela ficou tão surpresa. E ele disse: Agora cuidado, você não vai poder beber nada forte e também nada que seja muito pesado, nenhuma comida também forte, nada que tivesse tempero forte, nenhuma bebida forte, nada muito forte. Tinha que comer coisas naturais, coisas saudáveis. E disse outra coisa: quando esse menino nascer, você não vai cortar o cabelo dele. Não vai cortar, porque esse menininho vai ser consagrado a Deus. Ele vai ser diferente dos outros meninos. Ele vai ajudar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Quanta promessa para um bebê, hein? A mamãe não podia comer coisas muito pesadas, nem bebidas fortes, e quando o bebê nascesse, não poderia cortar o cabelinho, porque ele iria ser usado para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Nossa, pensa aí, que honra! O tempo passou. A mãezinha deu à luz e pôs o nome desse bebê de Sansão. Sansão cresceu e realmente a mãezinha dele obedeceu, não cortou o cabelo dele. Sansão era um homem tão forte que chegou um dia a matar um leão numa luta. Sim, para sobreviver, ele se defendeu. Ele matou um leão. Olha aqui o cabelo dele, grandão. Isso mesmo, Sansão tinha o cabelo grandão porque a mãe dele obedeceu, não cortou o cabelinho dele. Como o cabelo era bem grande, ele tinha algumas tranças no seu cabelo, 7 trancinhas no seu cabelo, para poder diminuir um pouquinho aquele tamanho, né? É tão grande, então ele fez algumas trancinhas aí para manter esse cabelo arrumado e grande, não podia cortar. Nessa época, vamos lembrar, os filisteus eram um povo inimigo, eles dominavam Israel. Nós já vimos que o povo israelita, o povo de Israel, foi liberto lá do Egito através de Moisés, não foi isso? O tempo passou, muitos anos se passaram e de novo, mais uma vez, o povo de Israel se tornou escravo. Mas agora, ó, dos filisteus, tinha um inimigo aí, que eram os filisteus. Eles queriam dominar o povo de Israel. E Sansão, ele costumava ficar perto desse povo aí, dos filisteus, tal. E em um desses dias, ele viu uma mulher e se apaixonou. Os olhos dele brilhou. E o nome dela era Dalila. Só que tinha um detalhe: Dalila pertencia ao povo filisteu. Ela era uma jovem filisteia. E isso não era bom. Ela era do povo inimigo. Sansão se apaixonou justamente por Dalila. Olha aí,
Os príncipes dos filisteus souberam disso. Tiveram uma ideia, eles se reuniram e foram falar com Dalila. Eles disseram que se Dalila descobrisse o segredo da força de Sansão, ganharia 1.100 moedas de prata por cada príncipe. Cada príncipe daria 1.100 moedas de prata. Naquele tempo, as moedas eram de ouro e de prata, então valia muito dinheiro. Ela ficou gananciosa, os olhos dela brilharam. Nossa, dinheiro, cada príncipe vai me dar 1.100 moedas para descobrir um segredo. A força de Sansão. Ah, isso é moleza, eu vou ganhar esse dinheiro. Dalila ficou tão empolgada quando soube que ganharia dinheiro. Ela começou a planejar. Ela era gananciosa. Gananciosa, isso mesmo. Que palavra será essa? Ganancioso é o mesmo que ambicioso. Olha para cá. O que é ser ambicioso? É quem deseja poder, riquezas, certo? Tudo isso aí é uma pessoa ambiciosa, gananciosa, ok? E era isso que a Dalila era. Ela era ambiciosa, gananciosa, queria ganhar muito dinheiro. Então, Dalila, depois desse plano todo, foi até Sansão e com todo seu charme, ela pediu que Sansão revelasse o segredo de sua força. Ai, Sansão, me revela aí, qual o segredo da sua força? Ah, mas Sansão começou a rir. O segredo da minha força, você quer descobrir? Eu vou te dizer. Ele enganava ela. Ele dizia tanta coisa, menos a verdade. Ele estava brincando com ela. Ah, mas Dalila ficou triste. Ah, ela disse: Ah, você me ama, você não gosta de mim, você não quer contar o seu segredo. Se você gostasse de mim, você contaria o seu segredo. Isso mexeu com Sansão e ele ficou triste quando ouviu aquilo. Não, eu gosto da Dalila. Então eu vou contar o meu segredo. Caramba! Sansão disse: O meu cabelo nunca foi cortado. Fui entregue a Deus desde que nasci. E meu cabelo comprido, grandão, é sinal disso. Se for cortado, perderei a força. Ai, caramba! Você já sabe, né? E aí, o que será que aconteceu? Dalila esperou Sansão dormir e foi colocar o plano em ação. Ela chamou um espia daqueles príncipes que estavam só observando se ela conseguiria ou não o segredo. Ah, quando ele contou, ela chamou aquele homem para ajudar ela a cortar as tranças do cabelo de Sansão. Nossa, imagina o que aconteceu, né? Ele estava dormindo e ela, junto com aquele espia, cortou o cabelo dele. Quando ela acordou, ela chamou os guardas dos príncipes. Eles foram lá conferir se realmente tinham cortado o cabelo dele. Sansão acordou querendo lutar com todo mundo, porque ele era forte. Caramba, ele não tinha força. Não tinha força para salvar nada, nem a ele mesmo. Quando ele percebeu, ele estava sem as suas tranças, sem seu cabelo. Sansão foi amarrado pelos guardas. Amarraram ele. Ele percebeu que ele perdeu toda a sua força. Ele foi preso. E não acabou por aí, não. Eles ficaram com medo de Sansão. Eles também machucaram os olhinhos dele. Sim, Sansão ficou com os olhinhos machucados. Ele não podia mais enxergar. Colocaram ele para trabalhar como escravo. Tadinho de Sansão. E a Dalila? Dalila recebeu seu dinheirinho? Sim, ela entregou Sansão em troca do dinheiro.
Nossa, que triste, hein? Mas o tempo passou. Uhum. Enquanto ele estava preso, os cabelos de Sansão começaram a crescer de novo. Você sabe que quando a gente corta o cabelo, de novo ele cresce, né? Assim foi com Sansão. O cabelo dele começou a crescer. E sabe o que cresceu com ele? Isso. Ele recuperou sua força, junto com o cabelo de Sansão crescendo, voltou aquela força. Mas os filisteus, que era o povo inimigo, eles não sabiam disso não. Eles deram uma grande festa para comemorar aquela derrota de Sansão. Eles esperaram um tempo, zombaram bastante de Sansão. E agora você é escravo. Agora você não consegue mais enxergar, machucaram seus olhos, cortaram seu cabelo, começaram a zombar, rir de Sansão. Ai, que triste. Com o tempo, já estavam, né, no palácio, se divertindo às custas de Sansão, zombando, levaram ele para o palácio. Colocaram ele bem no meio do palácio, onde tinha umas colunas bem bonitas. Nesse dia, Sansão pediu a Deus: "Ah, Deus, me perdoa. Perdoa porque eu fui um bobo. Eu acreditei na Dalila e eu contei o segredo. Olha como eu estou. Eu virei escravo. Tudo pela minha desobediência. Minha mãe obedeceu, não cortou meu cabelo desde quando eu nasci. E eu aqui fui um bobo. Falei todo o teu segredo, o segredo que era nosso, da minha força. Oh Deus, me machucaram, machucaram os meus olhos. Como eu me arrependo. Me perdoa, Deus. Mas eu queria um último pedido, que a minha força possa, nesse momento, destruir esses inimigos, os inimigos do povo de Israel. Eles estão zombando tanto de mim quanto do Senhor. Eles querem novamente fazer o povo escravo mais uma vez. Deus, por favor, por favor. Ah, ele estava tão arrependido de ter contado o segredo. E sabe, Sansão ficou no meio daquelas colunas. Ele deu tanta força, empurrou com tanta força, a força dele dobrou. Aquelas colunas que sustentavam o palácio foram destruídas e caiu. Caiu e destruiu os príncipes inimigos, aquele povo inimigo que eram os filisteus. Infelizmente, Sansão também morreu nessa luta. Sim, foi uma luta onde apenas Sansão, com a sua força, derrubou aquelas colunas do palácio. O palácio veio ao chão. Todos morreram debaixo dos escombros, sim, debaixo do resto, né, do palácio. Todos eles morreram. E o povo de Israel mais uma vez ficou livre dos inimigos. Sabe? Por causa da atitude de Dalila, Sansão foi preso e machucado. Nossa, como Sansão sofreu depois de ter confiado em Dalila. Aprendemos assim que não devemos prejudicar os outros para levar vantagem. Dalila prejudicou Sansão, pensando apenas no dinheiro que ela iria ganhar, 1.100 moedas de cada príncipe. Ela se vendeu, ela foi gananciosa, ela atraiu a confiança de Sansão. Nós devemos cuidar bastante de quem nós amamos, guardando seus segredos e ajudando eles sempre que precisam.